Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Estamos aqui com mais um vídeo do Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina, atrás da câmera tem a Clau Santos, que também faz a edição dos vídeos aqui do nosso canal. E antes de começarmos a falar sobre o filme, que não é filme, sobre a série de hoje, quero convidar vocês. Você sabia que o nosso canal está começando? Ainda não sabia? Pois é, estamos começando e contamos com vocês para ajudar o nosso canal a crescer. E para isso, você precisa dar um joinha, um like no nosso canal, também se inscrever. E se você está gostando do nosso conteúdo, está gostando de tudo que a gente fala aqui, compartilhe o nosso vídeo, também pode comentar, pode dar as suas dicas, as suas ideias, algum filme que vocês gostariam de ver a gente comentando aqui. E também pode participar lá do nosso Instagram, que também tem conteúdo, tem dicas de filmes, tem curiosidades. Estamos esperando vocês também no Instagram. Bom, hoje a gente veio aqui para falar do mundo das HQs de novo ganhando vida. Vem aí não, já chegou. Direto das páginas das HQs criadas por Neil Gaiman entre 1989 e 1996, a Netflix apostou e acertou nos números da sorte. Sandman, uma super série, um visual incrível, personagens muito diferentes, estão aí trazendo uma história maravilhosa, uma história incrível. Nós acompanhamos, são 10 capítulos muito interessantes, e eu creio que isso começou a mudar a história da Netflix, porque a Netflix vinha passando por uma crise, né? Perdeu assinantes, perdeu investidores, isso por conta da concorrência. Então agora é um novo fôlego e é muito bacana ver que um personagem do mundo dos sonhos acabou vindo para a realidade, para mudar, trazer uma boa mudança para a realidade da Netflix. E está fazendo muito sucesso, porque Sandman foi top 10 em 89 países. Então é uma série realmente bastante interessante, trouxe um visual bastante diferenciado, e a história nos leva, a história nos provoca bastante interesse, e nos coloca nessa ideia de quero saber mais e quero conhecer quem são esses personagens. A série foi criada pelo Neil Gaiman e também por Alan Heinberg. O Alan Heinberg, que é produtor, por exemplo, do filme A Mulher Maravilha, de 2017, e da série de super sucesso protagonizada por Sarah Jessica Parker, que é Sex and the City. Bem, a série começa nos apresentando esse personagem, Sandman, também conhecido como Morpheus, que é interpretado pelo ator Tom Sturridge. Esse personagem, ele foi capturado por um mago. Esse mago tinha interesse em capturar a morte, porém ele acabou capturando, por engano, o sonho. E por que é que ele capturou o sonho? Porque o sonho faz parte dos perpétuos. Os perpétuos são essas entidades que são filhos da noite e do tempo. É uma família de 7 irmãos que são o sonho, desejo, delírio, destruição, desespero, morte e destino. Olha só que personagens interessantes. Eles vivem no subconsciente, são personagens... esse mundo foi trazido para nós como uma fantasia, mas se a gente for parar um pouquinho para pensar, esses personagens fazem muito parte da nossa realidade. O Roderick Burgess, que é o personagem, o mago que capturou o Morpheus, ele é interpretado pelo ator Charles Dance. Esse ator é o patriarca da família Lannister, da casa Lannister, do Game of Thrones, e também para os mais antigos que curtiam os filmes de Sessão da Tarde, ele é o a gente a rir, né, porque é engraçado, viu? Ele é o Sardo Nampspa, do filme do Ed Murphy, aquele filme lá dos anos 80, O Rapto do Menino Dourado. Bem, esse personagem, quando captura o sonho, ele também pega as ferramentas do sonho, que são as ferramentas que dão poder ao Morpheus. E essas ferramentas são um elmo, um rubi e o saquinho de areia. E isso tudo faz muito sentido na história, quando vocês, para quem ainda não assistiu a série, vai acompanhar e vai ver
como essas ferramentas são necessárias para o sonho. E até é interessante que tem um momento da série onde o próprio sonho diz: eu não sou ninguém sem essas ferramentas. Então a gente consegue perceber que existe por parte dele também uma certa dependência. Ele é poderoso, ele é o rei dos sonhos, mas ele também depende daquelas ferramentas. O sonho ficou preso por muitos e muitos anos. E ele é a pessoa ou a entidade, como o rei dos sonhos, que equilibra o sonhar. O sonhar é o mundo dos sonhos. Lá no mundo dos sonhos existem realidades alternativas, onde vivem alguns seres imaginários, e também é o lugar onde o subconsciente das pessoas que sonham vai construindo também algumas realidades. Então tudo isso estava muito bem equilibrado, e com ele capturado, o sonhar acabou se desequilibrando e foi se desfazendo. E alguns sonhos escaparam do sonhar para o mundo desperto, para a realidade. No decorrer da história, cada capítulo vai apresentando aos pouquinhos os personagens que fazem parte do mundo de Sandman. Um deles é o Coríntio. Esse personagem, que é interpretado pelo ator Boyd Holbrook, ele foi criado pelo Morpheus. E ele escapa do mundo dos sonhos e ele traz a realidade dele para o mundo desperto. E para ele é importante que o Morpheus continue preso, porque ele pode ficar reproduzindo a sua própria realidade e influenciando outras pessoas num caminho de caos, né? Então, para ver como é importante o papel do Morpheus lá no sonhar, lá no mundo dos sonhos. Outro personagem que é o ator... Outro personagem que é o John Dee, interpretado pelo David Thewlis. Esse personagem, ele está com uma das ferramentas do Morpheus, que é o Rubi. E olha, gente, esse personagem, ele é assustador. Realmente, ele dá um toque, porque a gente nunca tem certeza do que exatamente ele vai fazer, porque ele é aquela pessoa com cara de paisagem. E agora chegou a hora do personagem Desejo. Desejo, que é interpretado pelo Mason Alexander Park. Esse ator que deu justamente essa característica andrógena que esse personagem exige, e o ambiente onde ele vive, muito bonito, muito bem pensado, algo diferente, vocês vão se surpreender. Interessante que esse ator, ele, antes dele ser convidado para participar da série, na realidade foi ele que se convidou, porque ele enviou um tweet para os produtores da série, se mostrando interessado, meio dizendo assim: vocês ainda estão fazendo as audições para a série e tal, meio que se convidando e pelo amor de Deus, gostaria de participar. Foi alguma coisa mais ou menos assim que ele postou, e apostou e também deu certo. E aí está ele como esse personagem, assim, um personagem bastante marcante na série. Gwendoline Christie. Eu trabalhei. Por último, quero destacar a personagem da Gwendoline Christie, ela que era Brienne, ficou muito conhecida como Brienne lá no seriado Game of Thrones, e aqui ela está personificando Lúcifer. E olha, ela está excelente. O figurino muito bacana, literalmente são abertos os portais do inferno. Quando eu estava assistindo, até me veio uma lembrança de adolescente. O meu pai tinha uma coleção de livros, entre eles o livro A Divina Comédia, que fala sobre céu, inferno, o purgatório, e tinha algumas ilustrações nesse livro, e no momento em que eu estava assistindo eu acabei lembrando daquelas ilustrações da Divina Comédia. Enfim, o cenário é incrível, tanto lá no sonhar quanto no inferno, é tudo muito grandioso, né? E essa grandiosidade é muito interessante a gente olhar a altivez de Lúcifer, e ao mesmo tempo a gente olha aquele cenário super caótico, né, dos seres que vivem ali. Então, palmas para Netflix por trazer para nós toda essa criatividade
nessa série, e especialmente de trazer isso dos quadrinhos. E a gente sabe que os fãs de HQs, eles ficam muito apreensivos quando essas histórias são trazidas, né, para os filmes, para as séries, porque é necessário que algumas mudanças ocorram para poder fazer a adaptação, mas eu também acredito, em alguns comentários que eu li, que os fãs ficaram bastante satisfeitos com o que foi apresentado na série. Ainda sobre o visual da série, é um visual de fantasia, né? Bem claro isso. E especialmente na parte do Sandman, no mundo dos sonhos, o próprio personagem, existe ali uma visão bastante gótica, né? Dá até uma saudadezinha do Tim Burton, né? Que utiliza muito isso nos seus cenários e nos seus filmes. Esse visual gótico deixa o filme assim um pouco sombrio e não menos interessante. Aliás, esse moço do mundo dos sonhos, eu sonho bastante, mas não me lembro de ter encontrado ele por aí, né? Vamos esperar. Bem, eu não quero ficar dando spoilers, nada assim, mas quero sim destacar algumas coisas que eu gostei bastante, que nós vibramos muito. Uma delas, existe ali uma batalha entre o sonho e Lúcifer, e essa batalha é realmente completamente diferente do que se espera. É uma surpresa, é bem surpreendente, e eu fiquei muito feliz em ver a forma como foi pensada essa cena. Eu li algo também a respeito de que essa batalha nos quadrinhos, na realidade, Lúcifer escolhe alguém para lutar com o Sandman. E na adaptação eles acabaram optando por o próprio Lúcifer lutar contra o Sandman. Num dos capítulos também, uma cena que se passa numa lanchonete, e essa cena é protagonizada ali pelo personagem John Dee. E esse capítulo é muito impressionante, assim, porque é um capítulo que ele passa praticamente o capítulo todo dentro da lanchonete, e esse capítulo vai ficando cada vez mais interessante, cada vez instigando mais a nossa curiosidade para saber qual será o desfecho desse capítulo. Então, para quem já assistiu, até eu gostaria que comentassem aqui, compartilhar conosco qual foi a sua impressão desse capítulo, e para quem não assistiu, é surpreendente. A série foi baseada em alguns volumes, né, das HQs. Foram os 2 primeiros volumes. Um é o Prelúdios e Noturnos, que nas HQs ele vai do 1 ao 8. Na série foi apresentado como do 1 ao 6º capítulo. E do 7º capítulo em diante, A Casa de Bonecas, que nas HQs vai do 9 ao 16. Então a gente consegue perceber que ali existem 2 arcos diferentes, né? Mas mesmo assim a gente ainda continua mantendo o interesse na história, mesmo que exista ali uma divisão entre esses 2 arcos, mas tudo se fecha, tudo é muito bem amarrado, e não só se fecha, como no final ainda deixa uma abertura para uma continuidade. Então o ponto de encontro é Sandman, a série que está na Netflix. São 10 capítulos, série deliciosa de assistir. Tenho certeza que quem ainda não assistiu vai adorar, e a gente conta com vocês, com seus comentários aqui para saber o que vocês acharam da série. E não menos importante, queremos aquele like. Também queremos pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante. Nosso canal está começando, a gente quer crescer para trazer cada vez mais novidades para vocês. Então, contamos com a sua inscrição. E também, é claro, dá uma chegadinha lá no Instagram. Muito obrigada por essa oportunidade. Clau, muito obrigada. Até o próximo vídeo. E agora é hora de fazer selfiezinha para ficar bonita na rede social, porque a gente tem que fazer uma presença na rede social.